acabei de comentar com o professor Mário Monteiro que a gente tem conseguido reunir um público muito bom nas nossas sessões e eu não tenho a menor dúvida, né, em afirmar que a grande razão disso é a excelência, né, dos palestrantes que a gente tem conseguido trazer. E um exemplo disso é o professor Mário Monteiro, que aceitou gentilmente o nosso convite, vai nos falar sobre papiledema e perda visual. O professor Mário Monteiro, que dispensa qualquer apresentação, não só no Brasil como fora do Brasil, mas, enfim, só para a gente deixar registrado, é professor livre-docente de oftalmologia da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do setor de neurooftalmologia e da pós-graduação em oftalmologia da Faculdade de Medicina da USP. Então, com a palavra, o nosso convidado, professor Mário Monteiro. Boa noite a todos. Obrigado, Almir, pelo convite. Valéria, é um prazer participar com vocês aqui. A gente escolheu um dos temas aqui para fugir um pouco do tema comum, que a gente sempre fala de neurite óptica. Vamos falar um pouquinho sobre papiledema e perda visual, né? E inicialmente, a gente lembrar que o papiledema é o edema de papila da hipertensão intracraniana e o que todo oftalmologista sabe, né, que é um sinal importante de afecções graves, né, como tumores, obstruções ventriculares, e tem implicações neurológicas e neurocirúrgicas. Mas o que eu vou falar aqui é mais o sentido de que o papiledema também pode causar perda visual muito importante. Então, além de ter essa implicação neurológica, que todo mundo sabe de início, né? Mas vamos falar mais da perda visual que ele causa, que ele pode causar. E isso, quando acontece isso, não só é um drama pela perda visual em si, como ele pode causar confusão diagnóstica com outras afecções. Então, vamos falar um pouquinho, lembrar um pouquinho a fisiopatogenia, falar um pouquinho das características clínicas do papiledema e o seu diferencial, e os tipos e mecanismos de perda visual, as causas, e vou dar um pouquinho de ênfase à síndrome do pseudotumor cerebral, e vou falar da importância do oftalmologista participar do segmento do paciente com papiledema, né? Tem alguns slides, tem algumas coisas em espanhol, que eu dei uma aula em espanhol, mas depois eu traduzi, depois de traduzir, vocês não reparem se aparecer algum termo em espanhol aí. Bom, então, o papiledema, a fisiopatogenia, para se desenvolver, é preciso que exista a hipertensão intracraniana e que exista essa hipertensão intracraniana transmitida ao longo da bainha do nervo óptico. Então, é fundamental que exista essa transmissão. Se você tiver hipertensão intracraniana e tiver um bloqueio aqui ao nível do canal óptico, você não transmitir a pressão, você não tem papiledema, né? Então, esse é um dado fundamental. O segundo elemento, por exemplo, se você fizer, como nós vamos falar no fim da aula, umas incisões nessa bainha do nervo aqui, e a pressão não for transmitida até a cabeça do nervo óptico, o indivíduo não desenvolve papiledema. Então, nesse paciente aqui, por exemplo, nesse olho direito, foram feitas essas incisões, ela desapareceu o edema de papila e persistiu no outro olho. O outro elemento importante do papiledema é que ele causa o bloqueio do fluxo axoplasmático. Então, você tem a transmissão da pressão, que leva, por um mecanismo talvez mecânico ou isquêmico, a um bloqueio do fluxo dessas células ganglionares da retina. Então, se você não tiver células ganglionares, você não tem papiledema. Então, esse bloqueio do fluxo é que faz ter o edema. Os fenômenos assim, vasculares, hemorragia, congestão venosa, são fenômenos secundários. Então, aqui um exemplo, um paciente que tem hipertensão intracraniana, se ele pode ter o papiledema, mas se ele tiver uma atrofia óptica, ele pode não ter o papiledema e ter a pressão alta. Veja esse exemplo aqui dessa paciente que tinha glaucoma, né? Ele tinha uma síndrome de Sturge-Weber, e tinha um glaucoma absoluto no olho esquerdo, que tem a escavação total, e teve hipertensão intracraniana, ela desenvolve papiledema apenas no olho, né? Então, é fundamental lembrar isso aí. Como eu disse a vocês, a congestão venosa, edema de retina, exudatos, são secundários. O primeiro evento, o primeiro é a transmissão da pressão, e o segundo é o bloqueio do fluxo axoplasmático.
papiledema, ele pode ter vários graus, né? Ele pode ser uma coisa muito discreta em apenas um dos setores do disco, pode ser um papiledema bem desenvolvido, às vezes com exudatos em volta, às vezes com sinais de cronicidade já, e pode ser um papiledema já com sinais de atrofia. Aqui vocês veem um papiledema pálido difusamente, e aqui um papiledema que é pálido na parte superior. Aqui o papiledema, de novo, um pálido difusamente, né? O quadro clínico, normalmente, que o oftalmologista conhece, ele é um quadro clássico, é um indivíduo com edema bilateral de papila e com visão preservada, com acuidade visual normal, diferente da neurite óptica e das outras causas de edema, e com aumento da mancha cega. Muitos oftalmologistas desconhecem ou não chamam a atenção que o paciente com papiledema ele tem obscurecimentos transitórios da visão. É um sintoma que, às vezes, eles misturam um pouquinho, como visão embaçada, mas é um sintoma muito importante, quando ele descreve que a visão escurece e volta em duração de segundos. Esse é um sintoma que a gente tem que perguntar, senão eles não falam muito claramente. Mas esse seria o quadro clássico, né? Outra coisa clássica é que o indivíduo com papiledema tem sinais de hipertensão intracraniana, com dor de cabeça, diplopia, náuseas, né? Só que esses achados podem ser muito discretos ou até ausentes, né? E, curiosamente, o papiledema pode ser muito assimétrico ou até unilateral. Esse caso a gente publicou... Já publiquei algumas vezes isso, mas o paciente com hipertensão intracraniana tem edema num olho só e no outro não. Ou tem um edema muito assimétrico, como esse que vocês estão vendo. E aí isso pode causar muita confusão diagnóstica. O mecanismo por que isso ocorre é um pouco controverso. Talvez exista alguma alteração na bainha do nervo óptico que não permita a transmissão da pressão desse lado de forma tão evidente como ocorre do outro lado, né? Mas isso pode ocorrer. Esse casinho que eu publiquei com o André Portes aqui um tempo atrás, que também exemplifica bem isso, né? Até com a angiofluoresciniografia você não vê edema nenhum e no outro olho você tem edema. Então, quem vê isso aqui pode confundir com outras causas de edema de papila, né? A outra coisa que acontece é que o papiledema, diferente do que se pensa, que ele não dá perda visual, isso ocorre no curto prazo, mas um papiledema mantido por um tempo, ele leva a perda visual, sim. Só que não tanto perda de acuidade, é perda de campo visual. E é uma constrição difusa do campo, como vocês estão vendo aqui. Mais comumente, essa constrição começa no setor nasal inferior, mas ela pode ser difusa, como vocês estão vendo, juntamente com o aumento da mancha cega, e é uma perda que pode ser irreversível se não for tratada precocemente, né? Então, é mais comum que essa perda seja bem lenta. É raro que essa perda seja aguda, né? O indivíduo tenha a hipertensão intracraniana, tem o papiledema, mantém aquilo durante um certo tempo e vai tendo essa atrofia progressiva das fibras. E se ele é acompanhado apenas com o neurologista, por exemplo, no caso do pseudotumor, sem o oftalmologista participar, ou então com o oftalmologista medindo só a acuidade visual, ele não detecta essa perda, né? Ele só detecta tardiamente isso aí. Então é importante saber disso. Existem alguns outros mecanismos, o principal mecanismo de perda visual é a atrofia das fibras progressivas. Mas, às vezes, os indivíduos podem ter hemorragias que se estendem para a mácula, podem ter exudatos grandes aqui, ó, confunde até como se fosse uma neuroretinite, mas foi um papiledema num jovem que foi de evolução muito rápida e teve fenômenos congestivos e exudativos secundários ao bloqueio do fluxo toxoplasmático, né? Às vezes, essas dobras da limitante interna, o papiledema também raramente pode levar à formação de membrana neovascular na região peripapilar, que dá essa exudação na mácula, como a gente já publicou também esses casos. Isso são situações mais excepcionais, mas podem ocorrer, né? Aqui, às vezes, precisa ter um tratamento, além do tratar a hipertensão intracraniana, você tratar com antiangiogênico, como qualquer membrana, né?
Eles podem também dar essas hemorragias subretinianas, eventualmente, né? E também ser causa de perda visual. Podem dar dobras de coroide, que também reduzem um pouco a acuidade visual. Isso tudo faz parte do papiledema. Vocês vão ver que essas dobras de coroide, nós vamos voltar a isso, mas vocês lembram que eu falei que a pressão é transmitida ao longo da bainha do nervo. Essa pressão aumentada, muitas vezes, torna o nervo óptico na órbita um pouco rígido, e ele muitas vezes indenta o globo ocular, dando esse achado radiológico aqui, que hoje em dia os radiologistas falam muito disso. Eles aprenderam esse achado, que foi publicado há alguns anos pelo Michael Brodsky e um outro autor, e às vezes eles ficam muito atentos a isso, às vezes vêm até demais, né? Mas, de qualquer forma, é um achado importante. E esse achatamento que muitas vezes dá essa dobra de coroide. Existem casos incomuns em que você tem até a dobra de coroide sem o papiledema, mas esses são mais raros, né? Então, o mais comum é a atrofia progressiva das fibras e, como eu disse, o campo visual vai dar essa constrição generalizada, defeitos nasais inferiores são mais iniciais, mas numa fase avançada eles têm um campo bem constrito mesmo, né? Aqui, ao perímetro automático, você pode ver os defeitos de campo. Eu gosto muito de confirmar no Goldman, e você tem esse defeito assim, ó, lembra muito o defeito de glaucoma até. E, às vezes, defeitos muito intensos, como esse, com o paciente com 20/20 ou 20/25, mostrando que você não fazer o campo visual causa muito erro diagnóstico, né? Então, quando a gente fala disso, de perda visual, que eu já salientei as características, é bom lembrar que nessas situações, muitas vezes, há confusão diagnóstica. Então, por incrível que pareça, né? Então, você pode confundir... Primeiro, você pode confundir o edema com falso edema de papila, né? Às vezes, não tanto pela perda visual, mas por... Embora alguns pseudoedemas, como as drusas, possam dar perda de campo também, mas pela própria confusão com o edema. E você pode confundir também com neurite óptica, com neuropatia isquêmica e com outras neuropatias ópticas. Aqui, por exemplo, a primeira tarefa, quando você está de frente a um papiledema, é não esquecer de diferenciar de um pseudoedema de drusa como esse aqui, para não confundir. Ó. Esses 3 slides aqui de baixo, você tem 2 que são falsos edemas e um que é o edema verdadeiro. E, às vezes, bater no olho é difícil da pessoa perceber. Esses 2 aqui são anomalias, são drusas de papila. E esse aqui é um papiledema verdadeiro. Então, essa separação é importante. É claro que quando as drusas se expõem, e você vê a drusa exposta aqui, como vocês estão vendo nesse local aqui, ou então nessas regiões, ou então muito mais óbvia nessa daqui, fica muito fácil a diferenciação. Mas as drusas ocultas, você tem que ver pela tomografia, que ele pode ser calcificadas, pela autofluorescência, pela ultrassonografia, quando elas são classificadas, e mais modernamente, a gente vê com a tomografia de coerência óptica, seja o aparelho Swap Source, seja o aparelho normal, o aparelho Spectral Domain, mas com o Enhanced Depth Imaging, com aquele mecanismo de você examinar mais profundo. E você vê essas áreas hiporrefletivas aqui, algumas vezes com áreas hiperrefletivas na beirada, e nós descobrimos que as drusas, às vezes, podem ser bem profundas até, e, às vezes, até se apresentar até como atrofia óptica por lesão das fibras aqui. Mas, de qualquer forma, esse é outro tema. Mas eu estou querendo dizer que na diferenciação de edema com pseudoedema, o OCT tem ganhado cada vez mais um papel importante, desde que se faça a pesquisa correta, com cortes radiais e cortes de alta resolução, passando pelo disco, procurando as drusas, né? Outras causas de falso edema são papilas pequenas, como essa papila hipoplásica, que pode confundir com edema, papilas inclinadas, como essa, fibras de mielina, remanescentes gliais, ou mesmo
apenas o disco crowded, o disco pequeno, congenitamente cheio, como esse aqui, pode, às vezes, confundir com edema de papila. Então, quando a gente fala de papiledema, eu dei um preâmbulo da fisiopatogenia e estou lembrando aqui, e falei que ele causa perda visual, então nós vamos voltar a isso na condição mais importante de falar disso, e estou falando um pouquinho dos diferenciais, e não poderia esquecer de falar do diferencial com falso edema, o diferencial com neurite ótica, né? Que é uma condição em que você tem um edema muito menor, normalmente, às vezes um edema muito discreto, desproporcional à perda visual. Enquanto que no papiledema, quando você tem perda visual, você tem um papiledema ou muito intenso, ou um papiledema já atrófico, que já tem muito tempo de evolução. Lembrar que a neurite também pode ser retrobulbar e nem ter edema nenhum. Ela pode ter exudatos aqui, como a neuroretinite, mas o que diferencia muito do papiledema não é apenas a dor periocular que está presente, que também é importante. A presença de defeito pupilar aferente pode ocorrer no papiledema também, se bem que é muito mais evidente na neurite, mas o que mais diferencia é que na neurite você tem a perda de campo central predominante, é o oposto do que ocorre no papiledema. No papiledema é excepcional que você tenha precocemente a perda do campo central, você tem a preservação do campo central com a perda do campo periférico, enquanto na neurite é o contrário. Então, quando você faz o campo visual, o defeito está próximo do centro, nunca está preservando o centro e o resto e a periferia cometida, né? Praticamente nunca. Outra coisa é que na neurite ótica você tem não aquela distensão da bainha que eu mostrei, que eu vou retomar, e nem o achatamento do olho, mas você tem um aumento do sinal na ressonância magnética, que é diferente do que você tem no papiledema. Outro diferencial também, simples de fazer, mas por incrível que pareça, às vezes confunde, é o indivíduo que tem neuropatia óptica isquêmica, confunde com aquele papiledema com perda visual que eu estou me referindo. Então, o paciente com neuropatia óptica isquêmica é um paciente idoso ou de meia idade que tem uma perda súbita da visão, um defeito de campo altitudinal, tem sim o edema de papila, com algumas hemorragias, muitas vezes, mas também não é um edema muito intenso. E ele é seguido depois de um tempo de atrofia naquele setor que infartou, tá? Como vocês sabem, a neuropatia isquêmica é uma outra condição que depende de uma hipoperfusão das artérias ciliares posteriores curtas, seja simplesmente por uma hipoperfusão, seja por uma oclusão das artérias ciliares por arterite temporal. Então, é um outro mecanismo. A forma mais comum é essa forma não arterítica, que é uma doença multifatorial. Mas a gente tem que lembrar da arterite temporal como causa dessa condição. Só de passagem, lembrar que essa condição, essa não arterítica que eu falei, ela é uma condição multifatorial em que nós temos a predisposição anatômica. Os pacientes têm discos ópticos pequenos. Eu acabei de ver no consultório agora, um pouquinho antes de vir, um médico até que em 2010 ele teve neuropatia isquêmica num olho, não arterítica, e agora, 11 anos depois, ele está tendo no outro olho, porque ele tinha a mesma predisposição anatômica nos dois. Os indivíduos muitas vezes têm vasculopatias sistêmicas e têm fatores desencadeantes, que às vezes você não consegue definir, mas por vezes você consegue. Por exemplo, também vi na semana passada um que operou o prótese nos dois quadris, fez uma revisão, perdeu muito sangue, e até que não teve uma anemia tão grande, mas ele caiu de uma hemoglobina de 16 para uma hemoglobina de 10, e ele teve uma neuropatia isquêmica bilateral. Então, são fatores desencadeantes que você pode ter. Então, mas a confusão diagnóstica pode levar, se você confundir isso aqui, uma condição dessa com aquela do papiledema, ou papiledema com isso, você leva uma orientação diagnóstica totalmente errada, somente nos casos de arterite temporal. Mas isso aqui, estou fugindo um pouquinho do tema, né? Mas estou mencionando isso para lembrar que o papiledema com perda visual, tome cuidado para não confundir com neurite, com neuropatia isquêmica, com doença de Leber, que às vezes dá um edeminha leve no disco
e dá um escotoma central também. Eu já vi confundir com o papiledema também, como se fosse um papiledema. Neuropatias tóxicas, afecções oculares, como papiloflebite, como vocês estão vendo, coledite justapapilares, confundem mais com a neurite óptica, mas eventualmente podem confundir com o edema de papila da hipertensão intracraniana. Mas voltando para o papiledema, eu lembrei para vocês que o sinal clássico inicial é o aumento da mancha cega, a constrição do campo, o fato de ser bilateral, embora tome cuidado que pode ser muito assimétrico, e não esquecer de perguntar sobre os escurecimentos transitórios da visão. Existem, já mostrei de novo isso aqui, uma frequência de... Essa perda visual no papiledema, que é o tema dessa aula, pode ocorrer em qualquer hipertensão intracraniana. Claro, um indivíduo com neurocisticercose ou com um tumor de um meningioma grande, que ele fica com o papiledema há muito tempo, ele pode ter perda visual. Mas essa confusão ocorre muito mais nessa condição aqui, chamada síndrome do pseudotumor cerebral. Porque os indivíduos que têm obstrução ventricular ou tumores, eles vão seguir uma conduta neurocirúrgica qualquer ou vão ter outras complicações da doença. Mas o indivíduo com pseudotumor cerebral, ele tem a hipertensão intracraniana e tem o líquor completamente normal e não tem qualquer evidência de processo expansivo ou dilatação ventricular. Então, isso pode ser uma condição primária sem causa nenhuma. Não se sabe a causa, em grande parte das vezes. Às vezes é uma relação forte com obesidade, mas nem sempre ela é presente. Ou ele pode ocorrer secundário a uma obstrução de um seio venoso dural, uma trombose ou uma estenose de um seio venoso dural, né? Então, são pacientes como essa, pacientes, às vezes, que não têm grandes sintomas, às vezes um pouquinho de dor de cabeça, depois passou a dor de cabeça, ressonância magnética completamente normal, e ficam com o papiledema há muito tempo, e por isso levam à perda visual. Esse daqui era um paciente homem, masculino, magro, e teve uma dor de cabeça e perda visual bruta de um papiledema, olha, perdeu muita visão, né? Então, e não tinha o quadro... Às vezes se esquece de medir a pressão, faz-se uma ressonância e não tem tumor nenhum, e o indivíduo não percebe que ele poderia ter um pseudotumor, só a pressão intracraniana elevada. E ele fica, às vezes, um tempo até diagnosticar e perde bastante visão. Olha um outro exemplo aqui para vocês, uma criança, né, entortou o olho, talvez fosse um estrabismo, e tinha esse edema de papila bilateral, tudo normal, hipertensão intracraniana, foi tratado com Diamox e melhorou, sem causa também, né? Mas ele acabou não tendo perda visual permanente, né? Esse paciente aqui, quando me encaminharam, ele tinha esse edema de papila, era um paciente que tinha uma surdez, ele comunicava mal, e estava sendo tratado como se fosse neurite óptica, que ia e vinha, bilateral. Esse paciente tinha uma constrição do campo importante, vocês veem um achatamento aqui do polo posterior, e ele tinha tido uma trombose de um seio venoso e tinha uma doença hematológica. Então, essa confusão pode levar a consequências muito, muito graves, né? Você errar o diagnóstico e ir para o lado errado. Ele estava tomando corticoide fazia meses, como se fosse uma neurite óptica. Veja esse caso curioso, que interessante aqui. Esse é só um caso raro, mas o paciente que tinha aqui um dermoide aqui nessa região do crânio, né? E esse dermoide é pequenininho, mas de repente ele começou a ter um pouco de dor de cabeça e um papiledema como esse aqui. Aí o neurocirurgião falou, não, mas isso aqui não explica a hipertensão intracraniana. Eu falei, mas é muito curioso que isso aqui esteja bem perto do seio venoso. Então, a gente viu que esse paciente, esse dermoide aqui, indentava o seio venoso dele, dando essa estenose do seio venoso e dando hipertensão intracraniana. Aí
quer dizer, é um pseudotumor causado por um tumor, vamos dizer assim. Quer dizer, o tumor não é a causa da hipertensão intracraniana, mas é uma causa indireta. E ele, então, foi operado e tirou esse cisto aqui e sarou completamente. Isso é para falar que estenoses dos seios venosos podem causar pseudotumor também, essa hipertensão intracraniana. Isso, às vezes, até existem alguns procedimentos neuroradiológicos aqui para tratar isso aqui, né? Mas, voltando aqui, então, diferencial com pseudoedemas, com tumores intracranianos, quando você está frente a um pseudotumor cerebral, uma possível pseudotumor cerebral, não esquecer de diferenciar que seja uma anomalia de papila numa paciente obesa com a pressão intracraniana no limite superior, por exemplo. Você tem que separar de tumores, de metástases, separar de condições que dão obstrução ventricular, e diferencial, como eu já falei, com outras condições do nervo óptico, né? Então, veja, por exemplo, essa paciente também ficou tratada durante um tempo como neurites ópticas que iam e vinham, né? Tomava corticoide, melhorava um pouco, depois voltava. Olha aqui, a tomografia mostrava essa distensão da bainha do nervo óptico. Não dava para ver muito bem o achatamento, mas o laudo do radiologista era neurite óptica. E isso confunde mesmo, entende? Só para mostrar para vocês como confunde. E essa paciente tinha hipertensão intracraniana e foi tratada e resolveu. Esse é aquele que eu falei para vocês, que foi tratado durante um tempo como neurite óptica, aquele que eu falei da estenose, ele tinha uma plaquetose, na verdade. Esse paciente tinha uma doença hematológica que causou isso aqui, mas foi rotulado como neurite óptica. Essa pobre jovem aqui ficou cega, praticamente, porque ela ficou, primeiro, ela era uma obesa e acharam que era um falso edema, depois acharam que ela estava simulando, depois acharam que era neurite, e, no fundo, ela era um pseudotumor que perdeu completamente a visão. Essa aqui é o contrário, olha. É outra confusão contrária. O indivíduo uma mocinha que tinha dor de cabeça, era obesa, tinha esse disco aqui que vocês estão vendo aqui. Ó. E aí mediu a pressão intracraniana, deu 23, que é meio limite superior, e foi tratado durante 3 anos, como se fosse pseudotumor. E, na verdade, essa menina tinha só uma anomalia de papila. E isso não mudou ao longo dos anos, e quando você fazendo o OCT, você vê que ela tem uma anomalia que se chama de PONS, Peripapillary Hyperreflective Ovoid Mass-like Structures. Talvez seja uma drusa que não calcificou ainda, mas é um nome que a gente está usando, mas não deixa de ser uma anomalia que confunde também. Então, de novo, lembrando o obscurecimento transitório da visão, o padrão do defeito de campo, que eu já falei várias vezes. Lembrar desses achados de neuroimagem aqui, que podem ajudar, né? Essa distensão da bainha, esse achatamento do polo posterior. Tem um outro sinal que muitas vezes anda junto com o pseudotumor, que é a célula parcialmente vazia. A hipertensão intracraniana faz achatar a pressão sobre o diafragma da célula e o líquor entra um pouquinho aqui na célula e causa esse aspecto de célula parcialmente vazia. Só que, às vezes, esses achados estão presentes em algumas pessoas e os radiologistas estão vamos dizer, é importante eles verem isso aqui, mas, às vezes, se você pergunta muito para eles, eles veem essa distensãozinha aqui em pessoas que, às vezes, são normais. Então, cuidado também para não diagnosticar a mais. Eu tenho muitos pacientes obesos que estão com dor de cabeça e alguém pergunta se tem sinais de pseudotumor e vem lá, distensão da bainha e tal, e, na verdade, não tem nada. Ou célula um pouquinho parcialmente vazia. Então, é importante o achado, mas toma cuidado também para não induzir o radiologista a achar. Esse achatamento aqui, ele é mais específico, mas nem sempre ele é muito fácil de ver, porque os pacientes às vezes têm olhos meio ovoides ou pacientes míopes, é meio complicadinho de ver isso assim tão bem. Essa distensão da bainha, alguns normais têm, então tomar cuidado também nesse diagnóstico, né? Mas, frente a essa dúvida,
importante é o oftalmologista ter a associação com o neurologista para estabelecer corretamente o diagnóstico, medindo a pressão intracraniana, tratar causas específicas. Se o indivíduo tiver aquela trombose, aquela estenose do seio, trombose do seio, ele vai fazer um tratamento hematológico específico. Mas aquelas formas mais comuns, que são sem causas, aí a participação do oftalmologista é muito importante, é tão importante quanto a do neurologista, porque o tratamento essencialmente é a redução de peso nos pacientes obesos, acetazolamida em altas doses, e em alguns casos você faz o tratamento cirúrgico, né, que eu vou mencionar para vocês, pode ser o tratamento, a descompressão da bainha do nervo óptico, a derivação ventrículo-peritoneal ou neuroradiológica, mas a maioria das pacientes são tratados clinicamente, e aí você precisa monitorar o tratamento pelo aspecto visual. Então, aquele que eu já mostrei para vocês, você tirou aqui o tumor daqui, ele melhorou completamente, né? Ele tinha uma causa específica. Esse é o menino que eu mostrei antes, aquele menino de 6 anos, e foi só tomando Diamox e melhorou completamente. Depois eu fui retirando devagarinho e felizmente, a doença não voltou. Aqui, outro exemplo, pacientes que você faz a foto, faz o campo e dá o tratamento adequado, e ela foi melhorando o edema e melhorando o campo visual. Então, o acompanhamento tem que ser com a avaliação do papiledema e com a avaliação do campo visual. Vocês vão ver a importância disso. E, hoje em dia, a gente acrescenta, além da foto e do campo visual, a tomografia de coerência óptica é muito útil. Então, com ela, você pode quantificar o edema, né? E monitorar essa redução do edema. Só que é fundamental que o paciente seja acompanhado também com o campo visual. Esse paciente que eu estou exemplificando aqui, que tinha papiledema maior, que diminuiu, aqui diminuiu mais, com o campo mantido, ele está bem tratado. Mas se esse paciente estivesse com o campo assim, ele, na verdade, não estava melhorando, ele estava morrendo as fibras. O edema também pode reduzir quando há perda de fibras. Então, se ele reduzir o edema, nem sempre a redução do edema é sinal de eficácia no tratamento. Ela é eficaz se houver a redução do edema sem piora do campo visual. Entenderam? Quer dizer, vejam um exemplo dessa confusão. Essa moça aqui, ela volta amanhã de segmento, coitada. Ela teve esse diagnóstico correto, o colega viu que ela tinha papiledema, mediu a pressão, ela tinha uma perda de campo, viram o achatamento aqui, começaram a tratar. E o oftalmo estava feliz que o papiledema estava diminuindo. Tá? Foi medindo uma vez, outra, foi só diminuindo. Só que ela foi piorando o campo. Então, essa paciente não estava melhor, ela estava piorando, na verdade. Né? Então, oi? Quer... Pois não. Quer falar alguma coisa, Valéria? Está sem som. Tudo bem? Professor, Oi. eu tinha perdido o áudio. Desculpe interromper. Não sei se só fui eu ou se foi mais alguém. Por isso que eu interrompi. Tá, eu não... Tá tudo bem aí, gente? Não. Por enquanto, ninguém se manifestou. Agora eu estou ouvindo bem. Ah, então tá. Então tá. Desculpa, tudo bem. gente. Então, estão dizendo deixa que eu voltar está tudo aqui. bem. Tá. Espera aí. O último slide era do pseudotumor, do tratamento. Exatamente, esse, quando foi perdido o áudio. Isso. Então estava mostrando essa moça aqui, ó,
que, na verdade, veja um exemplo, que o colega estava feliz, que estava indo bem, mas, na verdade, ela estava ficando atrófica. É o contrário, ela não estava sendo tratada. Aí nós tivemos que fazer uma fenestração da bainha, do nervo, coitada da menina ficou quase sem visão. E a pressão estava alta ainda. Então, é só para mostrar que você precisa ter essa malícia de ver, de examinar as duas coisas, não cuidar apenas do edema de papila. O edema de papila, a medida das fibras, mas ao campo visual associadamente, tá? Isso, então, me remete a essa coisa que é um tópico também que os oftalmologistas às vezes fazem confusão e eu queria chamar a atenção. Toda vez que você tem edema de papila, você tem dificuldade de avaliar quantas fibras foram mortas. Então, hoje em dia, em neurooftalmo, a gente faz não só a medida das fibras nervosas, como a espessura das células ganglionares na mácula. Então, veja, essa paciente, por exemplo, essa mesma paciente, quando ela chegou comigo, ó, você lembra o campo que ela tinha? Se você está vendo que ela tem palidez, mas se você for olhar a medida do ACT, parece que ela tem fibras normais. Por quê? Porque essa paciente tem perda de fibras junto com edema das fibras remanescentes. Então, quando você vai ver o número aqui, você fala, nossa, ela está até muito bem, tem 111 aqui, 121. Mas se você fizer a medida das células ganglionares, você vai ver que ela perdeu muita célula ganglionar. Na verdade, ela está quase... Está com muita perda de fibra, né? Então, por isso, é importante a gente medir a espessura macular. A gente já fez uma tese disso aqui há muitos anos. Ó. Veja o paciente com papiledema aqui, e podia ter o edema de papila aqui, as fibras parecendo normais, mas já redução do volume macular por perda de células ganglionares. Isso aqui é na época que a gente não segmentava ainda. Hoje em dia, a gente segmenta e tem casos como esse. Olha, essa paciente veio comigo achando que era um pseudotumor recente, mas não era. Pelo edema de papila, você ia dizer, ó, já tem um edema até discreto, mas se você olhar as células ganglionares, ela tem muita perda de célula ganglionar. Ela já tinha um pseudotumor crônico, na verdade. Agora que ela tratou, depois que ela tratou, você vai ver que as fibras ganglionares ficaram do mesmo jeito e aquela fibra nervosa que era 140, agora caiu para 91, e agora sim, esse aqui caiu para 77, agora sim você vê a perda. Você não via a perda aqui, porque existia um edema confundindo a avaliação. Outra coisa interessante no ACT em papiledema é você fazer um corte longo aqui, passando pelo nervo óptico, para ver esse achatamento do polo posterior, que vocês estão vendo aqui. Ó. Observe, por exemplo, essa paciente com edema de papila aqui. Observe como é a curva do polo posterior dela, diferente de uma paciente com drusa de papila aqui, que vocês estão vendo. Né? Isso é um análogo disso aqui, que você vê na ressonância. Só que no ACT você vê isso até melhor. Observe essa paciente de cima, quando eu tratei o papiledema, ó, a curva do olho melhorou. E vocês falam, mas para que serve isso? Isso serve também para te dar uma ideia, naqueles casos com atrofia, de que você ainda está com a pressão intracraniana elevada. Porque às vezes o indivíduo está com o nervo atrófico, mas ele ainda está indentado. Então você sabe que ele ainda não está tratado adequadamente, né? Então, são exemplos aqui, outros exemplos da paciente que antes a curva do polo posterior era achatada aqui, depois ela ficou um pouco mais retificada quando tratou. Aqui, ó. Depois que tratou totalmente, ficou totalmente retificado e era achatado assim. Então, é um outro recurso que a gente tem usado. Veja essa paciente aqui, ó. Ela veio comigo com essa perda violenta. E parecia, o colega achou que ela estava bem tratada. Mas, se observa que já tem perda de fibras, mas ela tinha uma queixa de escurecimento da visão. Observa como era o polo posterior dela, olha, aqui achatado. E aí, depois que a gente tratou de verdade, ela então passou dessa situação para essa situação aqui, ó. Observe que agora sim, depois que ela tratou de verdade, as fibras ainda caíram mais. Ou seja, quando ela mediu 78 aqui, ela tinha edema de papila junto. Não parecia, mas tinha algumas fibras edemaciadas juntos. Então, são recursos que a gente tem utilizado, mas, em essência,
quando você faz o tratamento do pseudotumor cerebral, você fazer um exame cuidadoso, mas não esquecer do campo visual, pelo menos uma fotografia do disco óptico e, se possível, uma tomografia, mas com esse conhecimento para não se confundir, sabe? Não confundir o edema que resolve com o edema que está se ficando atrófico. Não esquecer de fazer a avaliação das células ganglionares da mácula e, se possível, também essa curvatura do polo posterior. E aí, no tratamento, eu já mencionei que é dieta, cetozolamida em altas doses. Quando isso aqui falha, existe o tratamento cirúrgico, que pode ser derivação ventrículo-lombo-peritoneal, que alguns neurocirurgiões sabem fazer bem. Claro que é uma intervenção chata para o indivíduo ficar com aquilo também, né? Existem procedimentos neuroradiológicos, colocação de stents naquelas estenoses, também são complicados de um jovem ficar com aquilo para sempre, né? Mas você pode lançar a mão também dessa descompressão da bainha do nervo, que é uma cirurgia relativamente simples, que baseia naquele conceito que eu falei, dos estudos lá de Heidegger, que se você abrir uma janelinha na bainha do nervo, a pressão não se transmite, então deixe de ter o edema de papila, né? Isso, essencialmente, vou mostrar para vocês aqui um exemplo dessa cirurgia feita por via medial, que você faz uma peritomia aqui, 180 graus nasais, você repara o reto medial, você repara o reto superior e reto inferior com um fio de seda, mas você desinsere o reto medial, você passa um fio de sutura bem passado na esclera e você roda o olho lateralmente e faz uma incisão ali na bainha do nervo óptico, você vê a saída do líquor ali, né? Com isso, depois você estende essa incisão. Não precisa fazer uma janela, você pode fazer 3 incisões e você estende essa incisão com uma tesourinha de otorrinolaringologia, de cortar o tímpano, que ela tem só ela corta só lá na ponta, e aí você está vendo o gancho de Stevens passando no... Vou mostrar de novo. Aqui, fazendo outra incisão. É difícil de... Aí você está vendo passando o gancho de tenotomia, passando entre uma incisão e a outra. Vocês estão vendo ali. E com isso, você, então, pode ajudar a controlar. Aqui é um outro filme mais antigo que eu tenho disso aí, que mostra bem a incisão ali na bainha do nervo. Vocês vão ver que sai bastante líquor ali, ó. Vendo? E aí depois você estende, então, isso aí. E, essencialmente, esse procedimento, essa pequena abertura faz com que a pressão, como o espaço ali é muito pequeno, poucas gotas que desçam do líquor fazem com que a pressão caia na cabeça do nervo óptico e não tenha aquele edema. Aqui vocês estão vendo uma incisão unida com a outra. Então, esse é um outro recurso. Essa cirurgia pode ser feita também aqui por via palpebral. Eu não gosto de fazer aqui por cima. Alguns cirurgiões fazem por essa via. E a gente usa em alguns casos, por exemplo, como essa moça estava grávida, e estava 17 semanas de gravidez, teve um papiledema de evolução muito rápida, excepcional, um edema violento, já com palidez, e a gente fez, então, a fenestração. Era um pseudotumor fulminante, mas a fenestração ajudou a sair daquele sufoco, até que ela pudesse ser tratada de outra forma. Não dava nem para pôr uma válvula numa paciente dessa, com a gravidez que ela estava, né? Então, é um recurso que você pode ter, e se você tratar cedo, você pode ter uma melhora visual. Outros casos, esse aqui é um outro exemplo também, que tinha tido uma trombose venosa, tratou com o hematologista, mas persistiu com a hipertensão intracraniana e mantinha um papiledema com perda de campo, e a gente, então, fez a fenestração da bainha, e ele consegue controlar melhor esse papiledema. Às vezes eles até permanecem com alguma hipertensão intracraniana, mas não tem mais o papiledema, porque a pressão não se transmite até a bainha do nervo óptico. Então, essencialmente, esses são outros exemplos para vocês, mas para mostrar que esse é um outro recurso que você pode ter. E
Claro que existe a opção das válvulas, derivação lomboperitoneal, mas quando o problema principal é a visão, e você precisa de esse é um recurso que o oftalmologista pode ajudar. Essa é aquela paciente que eu falei para vocês, coitada, e ela manteve a visão que tem depois da fenestração, mas, infelizmente, ela perdeu muito, porque ela demorou muito para tratar. Então, era isso que eu ia falar para vocês, gente. Eu estou aberto a qualquer pergunta. Eu quis falar para vocês um pouco, relembrar a fisiopatogenia do papiledema, chamar a atenção que ela pode causar perda visual. Claro que é mais comum perda visual com neurite óptica, com outras causas, mas essa daí também é uma causa importante. Essa perda pode ser irreversível se ela não for tratada precocemente. A gente tem que ajudar nesse tratamento e não deixar de acompanhar junto com o neurologista, que às vezes fica só com o neuro lá. Tanto o paciente pode ter tratamento a menos e perder visão, como ele pode ter tratamento desnecessário. Às vezes ele já está bom, já está melhor do papiledema, não precisava da válvula já. Então, às vezes, o neurologista sozinho, ele fica, às vezes, baseando apenas na punção licórica. E isso não é suficiente para a conduta mais adequada que esses pacientes precisam. E é fundamental que a gente participe monitorando a função visual durante o tratamento. Tá? Aí, gente. Professor, já temos perguntas aqui, tá? Espera aí, deixa eu ver. Aí eu pausar, eu tiro o compartilhamento, não é isso? Como é que faz? Não, já saiu. Interromper compartilhamento. Pronto. Eu acho que quando caiu a minha conexão, eu tinha perdido uma pergunta da doutora Suzana, se ela puder novamente formular no chat, porque havia uma pergunta para o doutor Mário da doutora Suzana. Por favor, eu peço que ela novamente digite a sua pergunta. Ok. Pressão de abertura normal em crianças, 28. Adultos, qual seria? Boa pergunta, Suzana. É assim, você vê que curioso, tem coisas em medicina que a gente não entende. A pressão intracraniana em crianças, até há pouco tempo não tinha estudos. Aquela moça que eu mostrei, de 17 anos, que deu 23, ela ainda, recentemente, foi publicado, na verdade, em 2012, eu acho, um estudo que eu acompanhei lá na Nanos, eles fazendo, que eles viram que criança, eles podem aceitar até 28, como você falou, e tem algumas crianças normais que têm até mais do que isso, que esse é o aceito normal, mas tem um ou outro fora da curva. A pressão intracraniana é um tema complicado, sabe? Que parece simples, mas o neurologista precisa usar ou um manômetro adequado ou uma coluna de água assim, muito bem feitinha, e o paciente tem que estar calmo. É um teste que, vamos dizer assim, que pode ser complicado, mas a pergunta dela é muito interessante, que mesmo em adultos você pode ter essa confusãozinha, assim, obesas, às vezes dá 25, 26, será que isso é normal ou não é normal? Por isso é que eu digo que vamos dizer, eu tenho pena, me dá dó ver o neurologista tratar isso sozinho, entende? Ele fica medindo a pressão oscila. É como a pressão intraocular, ela pode oscilar também. Então, o indivíduo pode estar com papiledema ainda e ter uma medida boa, depois, um outro dia, ter a medida alta. Então, a pressão intracraniana é um importante, sem dúvida, mas você ter o parâmetro do papiledema, medir o papiledema, medir o campo visual, você está com tudo na mão. Você consegue monitorar melhor a condição dessa forma, né? A doutora Suzana continuou a fazer mais uma pergunta. Quanto tempo poderia usar a acetaloxolabina em criança para hipertensão intracraniana? Ela tem um paciente usando há mais de um ano, pseudotumor.
Então, é uma boa pergunta. Não sei se eu saberia a resposta exata. O pseudotumor em criança é mais misterioso ainda. Em criança, você não tem essa relação tão forte com a obesidade como você tem no adulto. Também, às vezes, escapa. Mas, vamos dizer, você não tem essa relação tão forte. E tem casos como esse garoto que eu falei, que eu mostrei, se tratei, não sei se foi nem 6 meses, e com dose baixa no fim, felizmente foi embora. Teoricamente, você pode ter algum que fique mais tempo, sim. Eu não me lembro de ter muitas crianças que ficaram crônicos assim, mas pode acontecer. Importante você ter certeza de que não é um pseudoedema. Não é? Imagino que isso tenha sido visto, né? Mas, assim, eu não saberia te responder exato quanto tempo. Eu imagino que não tenha um limite, se não houver efeito colateral e o pediatra achar que está tudo ok, a gente faz o mesmo raciocínio do adulto. Eu tenho adultos que usam muito tempo. Tenho pessoas que, às vezes, emagrece um pouco, aí melhora, eu tiro, aí dali a pouco volta um pouquinho, você volta a tomar. Diferente do conceito que a gente tinha no glaucoma, que a gente fala Diamox não pode ficar sendo usado muito tempo, no pseudotumor você usa por muito tempo, sim. E se ele tolerar bem, é uma opção de tratamento, quando não justifica a cirurgia, por exemplo. Sabe? Não sei se respondi, mas eu não sei, não saberia dizer exato qual o limite de uma criança, não. Mas a vontade é a gente parar logo, né? No momento, ainda não foram formuladas mais perguntas, não. Eu até estou incentivando para quem quiser. Não, mas está ótimo de ter falado para vocês. Ainda tem aqui, ó. Doutora Fernanda Costa, o tratamento deve ser precoce, mas a partir de quanto tempo começamos a ter comprometimento visual crônico? Então, boa pergunta. E tem a pergunta anterior aí também importante. A cefaleia não é um bom parâmetro. Essa é fácil de responder. Tá? Não é um bom parâmetro. Da doutora Ruth, né? Não, é bom a gente falar disso, porque é lógico que a gente, às vezes, tem uma amostra viciada. É possível que tenham outros que estão lá com o neurologista em outro lugar com muita dor de cabeça, mas é o contrário. Tem muitos pacientes que, às vezes, eles têm o pseudotumor e não têm dor de cabeça nenhuma. Outros têm dor de cabeça porque têm enxaqueca, às vezes. Então, a dor de cabeça pode ser um parâmetro, se ela mudar muito o padrão dela, mas nem sempre ela é um parâmetro adequado não para seguir, sabe? E o tratamento ser precoce, mas quando tem o comprometimento? Isso aí remete à seguinte pergunta, é curioso, tem pacientes que aguentam o edema muito tempo sem perder visão, não sei se é isso que ela está falando, eu acho que é mais ou menos isso. Isso é curioso, tem pacientes que perdem mais rápido, por exemplo, aquela moça que eu mencionei, o médico tratou, estava com 750 miligramas de Diamox, e ela deu azar também, porque ela perdeu em poucos meses, ela perdeu bastante. Então, talvez tenha alguma coisa a ver com a anatomia do nervo, nervos pequenos tenham. Pode ser que tenha a ver com o nível de pressão que atinja, mas às vezes não. Eu tenho pacientes que às vezes têm perdas importantes e eu tive que fazer mais de um líquor para provar que tinha uma elevação. Então, é difícil responder. Pode ser, vamos dizer, usualmente leva um certo tempo, mas tem pacientes que perdem mais rápido do que outros. Eu diria assim, já tive paciente, eu me lembro de uma paciente que tinha um papiledema e era obesa, eu falava para ela, mas uma dentista até, mas você vai perder visão, e ela não emagrecia, não tomava o Diamox, e voltava comigo e não perdia visão. Fazia o campo, estava sempre bom. Então, ela ficou anos assim. Depois ela separou do marido e fez uma cirurgia bariátrica e sarou o pseudotumor dela, mas ela ficou, vamos dizer, com o edema muito tempo sem perder campo, e outros perdem mais rápido, então é uma coisa difícil de responder. A doutora Carla Mello pergunta, o topiramato pode ser usado para o tratamento do pseudotumor? Então, pode sim. Existem alguns estudos que acham que ele ajuda, e que ele ajuda um pouco, que ele tem um efeito coadjuvante,
Mas ele não é o principal. O principal é a acetazolamida em doses altas. Só que, às vezes, você está usando a acetazolamida e o paciente tem a dor de cabeça, que você acha que possa ter um componente de enxaqueca, se acrescenta o topiramato, é legal, entendeu? Faz sentido. Mas, assim, geralmente não usa ele puro, vamos dizer assim, só ele, entendeu? Você acredita que ele possa ter uma ação secundária ajudando, sim. Essa é a resposta, sabe? Ok. Bom, perguntas mais alguma? Alguém quer mais se manifestar? Eu acho que no momento... Tá bom, gente. Foi um prazer falar com terminamos vocês. as perguntas. Um prazer prazer, participar, maior viu? ainda dessa Obrigado, aula Mário. espetacular. Obrigado. Sem palavras, só a gratidão pela presença, pelos ensinamentos sempre e, assim, já Obrigado como pelo esperado, convite, gente. brilhante. Foi um prazer, viu? Muito Obrigado, Mário. obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado, Obrigado. tá? Até logo. Em breve, Tá bem, obrigado, marcaremos Mário. Um uma abraço. nova sessão. Abraço, até mais. Aguardamos, então, só para divulgar a nova data da nova sessão, ok? Uma boa noite a todos. Almir, então, pode encerrar. Agradecer novamente ao professor Mário Monteiro, agradecer aos colegas, aos amigos que sempre nos prestigiam aí com a presença. E, enfim, agora cuidar, já preparar a próxima sessão para o mês de julho. Muito obrigado a todos. Obrigado, Valéria. Obrigada, Almir. Boa noite a todos. Até a próxima.